Então, boa noite. Nós vamos apresentar o nosso trabalho, que é Práticas Sustentáveis no Setor de Eventos à Luz da Agenda 2030. Foi um estudo de caso. Eu sou a Isis, a minha dupla é a Pamela. Nós somos acadêmicas do curso de Administração e fomos orientadas pelas professoras Rafaela e Érica. E nós estamos muito satisfeitas com o trabalho, foi um trabalho muito legal de ser desenvolvido, muito importante também para a gente, porque a gente conseguiu abordar uma temática muito atual, que é a sustentabilidade, não só pela questão climática que a gente está vivendo, mas que já é uma questão comentada há muito tempo, por exemplo, de proteção da vida terrestre, da vida aquática, dentro do empresariado, dentro do setor de eventos, que é um setor que tem um impacto muito grande, não só ambiental, mas social e cultural também. A gente entende o setor de eventos como um agente de transformação com uma potencialidade muito grande, porque ele envolve muitas pessoas, ele envolve muitas marcas também. Então, a gente conseguiu delimitar o problema de pesquisa para de que forma é possível encontrar o equilíbrio entre os elementos do tripé da sustentabilidade para a promoção de eventos seguros. E como objetivo, a gente teve compreender as melhores práticas para uma gestão voltada à sustentabilidade no setor de eventos à luz da Agenda 2030. A gente também teve como objetivo compreender os conceitos básicos sobre o que é sustentabilidade, como que ela pode ser aplicada para o desenvolvimento da sociedade, determinar como que a Agenda 2030 pode ser aplicada como instrumento norteador para a criação de uma gestão voltada para a sustentabilidade no setor de eventos e apresentar como um evento pode, de fato, se tornar sustentável e ser classificado como tal. E a importância desse trabalho, academicamente falando, é para gerar conhecimento sobre as ações bem-sucedidas e já validadas de desenvolvimento sustentável dentro do setor de eventos, para que a gente permita que essas informações, gerencialmente falando, sejam fomentadas sobre a Agenda 2030 da ONU, para que elas possam ser reconhecidas como um caminho possível de empreendedorismo verde na área de eventos musicais e, socialmente falando, a gente consiga gerar impacto socioambiental positivo e contribuir para o desenvolvimento de um empresariado comprometido com as próximas gerações. No nosso referencial teórico, os principais autores foram Freitas, Tuma e Salles, e a gente entende que a discussão sobre sustentabilidade teve uma evolução histórica muito importante a partir de alguns eventos, como no caso Segunda Guerra Mundial, que teve um impacto ambiental muito grande. A gente tem esse impacto com consequências até hoje de, enfim, bombas. A gente teve também um impacto social e cultural muito grande a partir da Segunda Guerra Mundial. Teve também o lançamento do livro Primavera Silenciosa, da bióloga Rachel Carson, que falou pela primeira vez de uma forma afrontosa com relação à economia mundial e ao governo mundial sobre o impacto que as pessoas têm no meio ambiente. O Japão também teve, ali muito próximo, um julgamento em uma das cidades que estava sendo envenenada há décadas já, a fauna aquática, por mercúrio, e o relatório de Mildas, do Clube de Roma, que falou também pela primeira vez do limite do crescimento econômico com relação ao meio ambiente, e o relatório de Brundtland, denominado Our Common Future, Nosso Futuro Comum, que foi encomendado pela ONU e feito pela primeira-ministra da Noruega, na época, Gro Brundtland, que falou pela primeira vez do conceito de sustentabilidade, observando o desenvolvimento sustentável. Não, porque a gente não olha só para o ambiental no relatório de Brundtland. O Nosso Futuro Comum, ele fala sobre o desenvolvimento também a ordem social e econômica. Então, a sustentabilidade, ela passa a ser vista nesse tripé de ordem social, econômica e ambiental. E aí a gente tem a Agenda 2030 da ONU, que surgiu em 2015, que a ONU fez para propor algumas metas para que as pessoas e as empresas olhem para o desenvolvimento da sociedade olhando para os 5 P's da sustentabilidade, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Olá, meu nome é Pamela e eu vim falar mais sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as 17 ODS, que contém 169 metas que abordam o tripé da sustentabilidade. Como exemplos de metas sociais, temos a meta de redução das desigualdades. Como exemplos de metas econômicas, temos a indústria, inovação e infraestrutura, e como exemplos de metas ambientais, a proteção de vida terrestre. A gente entende como eventos sustentáveis um evento que gera uma redução dos impactos negativos para o meio ambiente, ao mesmo passo que trabalha para a promoção de um futuro duradouro, bem como um legado positivo para a comunidade local,
como diz o Ministério do Meio Ambiente. Bom, exemplificamos alguns eventos que foram sustentáveis aqui no Brasil, como a Copa do Brasil, do Mundo, a Copa do Mundo em 2014, que atingiram algumas ODS, como erradicação da pobreza, que trouxe também alguns postos de coletas coletas sustentáveis nas cidades na qual o jogo ocorreu. Também tem o Rock in Rio em 2019, que também atingiram várias ODS, mas também cidades e comunidades sustentáveis, que chamou a nossa atenção, que eles fizeram parceria com transporte público e ajudaram muitas pessoas. Bom, a nossa metodologia é de natureza aplicada, abordagem qualitativa, objetivo descritivo. A gente realizou um estudo de caso com a empresa R2 com você, com foco no produto na praia. Foi um estudo de caso com entrevista semi-estruturada com 11 perguntas, realizado por meio do Google Meet, com o sócio-diretor responsável pelo setor da sustentabilidade, que é o Eduardo. E nós ficamos muito satisfeitas com essa entrevista, porque o Eduardo concedeu pra gente algo que ele não fez com, assim, nenhum canal de informação, nenhuma revista, nenhum jornal que entrevistou ele também. O Eduardo fez com a gente mais de 1 hora de entrevista e ele falou muitas coisas internas mesmo da empresa. E a gente entendeu como que a Agenda 2030 da ONU, de fato, é uma diretriz muito importante para a aplicação dessas práticas sustentáveis, não só aplicação, manutenção. Então, o Eduardo confidenciou para a gente que teve uma evolução estrutural muito importante, foi uma das práticas necessárias para que a Agenda 2030 tivesse ali uma aplicação satisfatória. Então, o Na Praia, ele começou lá em 2015, junto com a Agenda 2030, inclusive, mas com ações muito modestas. Eles tinham muita vontade, que foi o que o Eduardo falou pra gente, de fazer o bem pelas pessoas. E a partir disso, de fato, eles começaram a olhar para a sustentabilidade como um caminho possível e começaram a entender que tinha que haver assim uma evolução desse pensamento com relação à sustentabilidade. E foi aí que ele confidenciou para a gente também algumas das práticas gerenciais que são indispensáveis para poder fazer essa manutenção dessas práticas sustentáveis, como, por exemplo, eles usam os 17 ODS como guia e eles atingem os 17 ODS, o Eduardo falou isso para a gente, eles têm um relatório que eles produzem todo ano, em todas as edições do Na Praia. Eles trabalham com indicadores, que são os KPIs, que são as metas que eles têm, por exemplo, de arrecadação de alimento, eles arrecadam sempre em todo evento, no mínimo 50 toneladas de alimento que são redistribuídas e eles atingem a ODS de erradicação da pobreza. Eles também envolvem os parceiros, foi uma das perguntas que a gente fez, que foi muito legal, ele falou pra gente que os parceiros eles têm que se adequar às regulamentações sustentáveis do Na Praia, então os parceiros têm que ter, por exemplo, tudo que for utilizado lá de material, que for material descartável, tem que ser biodegradável. E eles têm também um engajamento da alta gestão muito importante. Todos os diretores estão engajados na questão da sustentabilidade, então eles trazem a sustentabilidade, inclusive, no planejamento estratégico da empresa, e eles educam muito todas as pessoas que estão na R2 sobre o que é sustentabilidade. Já virou cultura dentro da empresa e ele falou que isso é muito importante para que a sustentabilidade se mantenha lá dentro, presente não só na praia, mas eles querem fazer para os outros produtos também. Bom, o Eduardo falou na entrevista que tem muitos documentos e relatórios que comprovam que eles já atingiram os 17 ODS. A gente colocou aqui alguns ODS as ODS que ele relatou na entrevista, né? Mas o que mais chamou a nossa atenção foi que a ODS 12, que é transformar todo o material descartável em adubo, né? E que a ODS de produção e consumo sustentável, então eles transformam todo esse material descartável em adubo, inclusive lá dos parceiros, e eles pegam esse material para realizar plantio de mudas. Então isso a gente achou muito interessante, foi muito legal. E a gente conclui que conseguimos atingir os objetivos que foram traçados, conseguimos compreender quais que são as práticas necessárias para que a gente consiga ter um evento de fato seguro e comprometido com o tripé da sustentabilidade usando a Agenda 2030. E para a agenda futura, a gente entende que é necessária a aplicação de uma pesquisa que faça um manual dessas condutas necessárias para a aplicação e manutenção das práticas sustentáveis, porque o Eduardo, inclusive, confidenciou para a gente que eles estiveram em algumas das edições do Na Praia, em acordo com a ONU para a produção desse manual, porque eles são um evento que atinge as 17 ODS, e não é todo evento que consegue isso.
apesar de alguns eventos falarem, mas ele consegue comprovar através dos documentos, inclusive isso corrobora ali com a tese de Thomas Salles, que eles falam que os eventos precisam de fato adquirir credibilidade com relação à sustentabilidade, à prática sustentável, e serem sustentáveis se eles conseguirem comprovar que eles de fato são e que as metas não são só para gerar reconhecimento e gerar greenwashing, por exemplo. Então a gente sugere que seja feita uma manualização para que essas práticas elas sejam realmente aplicadas por outros eventos e a gente consiga gerar também um empresariado mais comprometido com esse futuro. E as nossas referências foram essas, utilizadas no trabalho, e agradecemos muito a atenção de quem tiver assistido, e ficamos muito felizes com o resultado. É isso. Obrigada.